Agora a gente vai falar sobre o grid de escala, que como a gente viu, é uma das formas que existem para a gente transferir o desenho que está no papel pequeno ou tablet para a parede. Com a sua arte em mãos, como você começa a transferir ela para a parede? Essa é uma parte difícil porque temos que fazer o mesmo desenho, só que em proporções muito maiores. Mas é importante que seja muito bem feito, porque qualquer pequena distorção vai ficar muito maior e visível na parede. Existem 3 formas de escalar a sua arte para a parede. A primeira delas é usando um projetor. Com ele, você projeta a imagem da sua arte na parede e usa essa projeção para fazer as marcações de linhas e cores. A segunda forma de fazer isso é utilizando um grid de escala. Com ele, você vai marcar medidas e proporções no seu desenho e reproduzir essas medidas e marcações numa proporção maior na parede. A terceira é fazendo no olho mesmo, mas essa é muito mais difícil de acertar, por isso é mais recomendada para quem já tem experiência com pintura em parede. Como nem todo mundo tem um projetor disponível ou experiência com pintura em paredes, aqui nós vamos usar a técnica mais democrática, que é o grid de escala. E esse aqui é o meu desenho. Eu já fiz ele nas proporções da parede que eu quero pintar. Então a minha parede tem 2,40 por 2,60 e eu usei um tamanho de papel ou a área do desenho no meu tablet que é proporcional, então de 24 centímetros por 26. Qual é o próximo passo? É criar o grid de escala. O grid de escala são marcações que eu vou fazer no meu desenho e na minha parede e que vão facilitar a transferência do desenho daqui para lá. O primeiro passo na criação do nosso grid é a criação desse quadradinho aqui, que a gente chama de módulo. Aqui a gente escolheu um quadradinho de 4 centímetros, que no meu desenho é 4 centímetros, e na parede vai equivaler a 40 centímetros. Criado esse módulo, depois a gente vai replicar ele por toda a extensão do desenho. Mas aqui eu tenho uma dica. Se você for fazer esse desenho de cada linha na parede, você vai ter um super trabalho. Primeiro, para desenhar as linhas e depois para apagar elas quando você tiver terminado de fazer a transferência. Qual a dica aqui? Ao invés de fazer toda a linha, toda a marcação, a gente vai só fazer pontinhos que ficam no vértice de cada quadrado. Esses pontinhos vão ter a mesma função do nosso grid, mas eles são muito mais fáceis de desenhar na parede e de apagar depois. Mas eles ainda têm um desafio. Se o meu desenho for muito grande ou muito complexo, pode ficar difícil de eu localizar algum detalhe lá no meio desses pontinhos. Por exemplo, se eu quiser localizar aonde que eu começo a fazer ali o rabinho do meu passarinho, eu vou ter que ficar contando esses pontinhos. 1, 2, 3 da esquerda para a direita, 1, 2, 3 de baixo para cima. Então, para facilitar a vida, a gente tem uma dica. É trocar esses pontinhos por números. Aqui, eu estou usando uma numeração de 1 a 6, porque o meu desenho é relativamente simples e não é muito grande. Então, eu consigo localizar o número 3 aqui de forma rápida. Mas se o desenho for mais extenso e mais complexo, se houverem mais pontinhos aqui, talvez seja mais fácil ajustar essa numeração e colocar, por exemplo, de 1 a 6 aqui, depois de 11 a 16 aqui, depois de 21 a 26 aqui e assim por diante, para que cada ponto tenha um número único e facilite bastante vocês identificarem algum detalhe lá no meio. Com isso pronto, vamos colocar o grid na parede? Não deu para ver ali de longe, mas está aqui a numeração da minha parede, o 3, o 4 e assim por diante. E agora é só desenhar. Essa parte, ela é meio chatinha e dá um certo trabalhinho para fazer, mas é importante fazer com calma. Não precisa estar perfeito, mas quanto mais perto das medidas corretas vocês conseguirem chegar, menos problemas de proporção a gente vai ter na hora de transferir o desenho para cá. A minha arte tem essas linhas horizontais onduladas que percorrem todo o desenho. Então eu vou escolher algumas delas para eu começar a fazer a marcação na parede, como essa linha preta que sai da base da parede, percorre por cima do número 2, 3 e 4 e desce novamente chegando à base da parede no número 6. E assim por diante com as demais linhas aqui que eu tenho nessas marcações, sempre tentando associar as linhas com a posição por onde elas passam no meu grid numerado.
terminar de passar o seu desenho para a parede, é legal de dar um passinho para trás e olhar ele de uma certa distância para ver se ficou tudo mais ou menos nas proporções que vocês estavam esperando. Vocês viram que eu também fiz algumas correções ali conforme eu ia desenhando, apagando algumas linhas extras que eu fiz. Não tem problema de fazer isso, mas não precisa focar muito em ajustar o refino ali e fazer a linha muito certinha, porque muito dessas correções a gente faz depois quando vai passar a tinta sobre o desenho. Com as linhas do desenho na parede, agora é a hora da gente falar sobre cores e tintas.